solidária. Olha só que legal. E ela vem aí, professora, gente. O tema dela é Economia Solidária como caminho de autonomia. Vem para cá, Paula Lobo. Bom dia! Bora, gente, anima, que a gente vai falar um tema hoje muito bacana. Eu falo que a gente não vai, eu não vou palestrar, nós vamos tricotar e fofocar. Porque a minha palestra é uma coisa mais motivacional. Vai contar para vocês exemplos de superação, mudança e mudança de mentalidade. Meu nome é Paola Lobo, sou professora da Secretaria de Educação, sou curadora de projetos pedagógicos, trabalho na área também eu sou especialista em educação especial, trabalho na educação especial e também sou especialista no terceiro setor e na economia solidária. Então, vamos lá. O que vocês acham que é a economia solidária? E eu resumo muito nessa questão. Se o sucesso não fosse competir, mas cooperar. Eu vou contar uma historinha para vocês, que eu já tenho até uma amiga ali, ela vai lembrar muito dessa historinha. Há muitos anos atrás, a economia solidária ela começou a se solidar em 1980. Sabe por quê? Por causa da crise econômica. O que é o básico para a gente hoje? Se alimentar, sobreviver, cuidar dos filhos. Normalmente, a mulher e o mercado de trabalho, né, também para o homem, é muito complicado. Só que a fome, as contas, ela não sabe disso, chega todo mês. Então, o que as pessoas começaram a fazer lá atrás, naquela crise, mudança de regime de governo? Elas começaram a perceber que o trabalho delas, manual, ele podia dar renda, e ele dá renda, gente. Só que era de uma forma que não era uma forma de competição. As pessoas precisavam se juntar, e essas pessoas, se juntando, elas faziam uma transformação. E nessa transformação, eu vou contar a história da Joana. A Joana, ela é fictícia. Por quê? Porque ao longo de mais de 20 anos, eu não sou muito velha não, pelo amor de Deus, viu? Eu comecei nova. Eu acompanhei várias histórias de instituições, trabalhei em instituições. E eu vou contar a história da Joana. E a Joana representa várias mulheres. Joana era uma mulher, mãe de 3 filhos. O marido dela trabalhava como pedreiro. E a Joana via que todo final de mês ela não conseguia, o marido dela não conseguia fechar a conta. Ela, como uma nobre nordestina, o que ela aprendeu em casa? Crochê, bordar. Ela aprendeu a cozinhar. Por quê? Porque muitas vezes a gente que é mulher, né? A gente passa por essa criação. Eu sei disso porque eu estudei numa escola de freira e a gente tinha economia desde cedo doméstica. Então, a gente aprendia tudo isso. E a Joana começou a perceber que ela fazia os tapetes, a costura dela e o bordado. Pessoas da comunidade começaram a chamar ela para vender. Nossa, vamos comprar? E um dia o padre falou para ela bem assim... vamos montar uma... Joana, será que você pode me ajudar? Eu estou tendo muito problema aqui na igreja de pessoas com depressão. O dinheiro traz isso, gente. As pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Gente, dinheiro é um ponto bem específico. Se você não tiver dinheiro, você é triste, porque é muito problema. E a Joana começou a fazer um curso na igreja. Só que esse curso foi multiplicando. E aquilo ali aumentou a autoestima das mulheres, aumentou a autoestima da comunidade, porque aquilo ali trouxe uma identidade para a comunidade. Nós temos esses projetos hoje no Brasil inteiro, né? De comunidades na Bahia. Aqui nós temos aqui em Planaltina, nós temos também. E o que aconteceu?
eles pensaram, meu Deus, nós temos produção. Aí o padre falou, vai ter a quermesse, vai ter a festa da igreja. Então, eles começaram a vender. Uma vendia bolo, outra vendia artesanato, outras pessoas trabalhavam com reciclagem. Aquela reciclagem, ela começou dava para fazer roupa. Em Brasília, hoje, nós temos a Companhia do Lacre, que é da Chica Rosa, que a gente teve o prazer de conhecer ela lá no Gama, Ana Clara, e toda a turma dela, são projetos lindos. Então, o que aconteceu? Isso é a economia solidária. As pessoas se juntaram para resolver um problema de primeira necessidade, e isso virou o quê? Renda na comunidade. Isso ajudou a comunidade. E as pessoas começaram a perceber, o que eu faço, eu posso vender. Então, isso chama cooperação. E aquele dinheiro, além de ser tem que ser uma coisa justa. Então, isso mudou a vida de muitas Marias, muitas Joanas, muitas Franciscas. Paola, é só artesanato? Não, gente. É alimentação. Aqui em Planaltina, eu trabalhei, não dentro de Planaltina, né? Eu trabalhava numa escola em Sobradinho e nós tínhamos um problema sério, porque nós fizemos um trabalho com os alunos da produção, né? Para fazer a questão da reciclagem. Só que a gente não tinha para onde mandar. Uma professora aqui da Centrão ligou e falou, olha, nós temos uma cooperativa que é da Rajadinha, vocês verem a quantidade, se for uma quantidade grande, eles vão buscar. Era latinha, garrafa PET, papel e várias outras coisas. Gente, a nossa escola não conseguia produzir isso. Mas sabe o que aconteceu? Nós juntamos outras escolas. E o rapaz ia uma vez por mês em Sobradinho e buscava esse material. Depois ele mandou para a gente algumas coisas, porque alguns artesãos iam lá. O que esse material virou? Virou bolsa, esse material virou cachepô de planta. Então, isso é muito interessante, porque também, mais um conceito, a economia solidária, ela tem sustentabilidade, ela trabalha com o meio ambiente. Então, é isso aqui, ó. Tudo que eu resumi para vocês agora nessa história. Ele é um modelo econômico baseado na cooperação. As pessoas se tornam mais humanas quando elas estão, as pessoas se tornam mais felizes, elas se baseiam no bem-estar, a comunidade muda, gente, porque cada um segura a mão de cada um. A gente pode achar isso em cooperativas, associações, grupos sociais. A gente vê muito isso nas igrejas. Lá em 1980, o que aconteceu? As pessoas, elas não tinham essas comunidades. Está ruim? Esse movimento da economia solidária começou dentro das igrejas, dentro de associações. E isso veio até hoje. Por que isso é importante? Reduz a desigualdade, gera renda local, fortalece a comunidade e promove a sustentabilidade. Vocês estão vendo que a história da Joana, como a história de muitas, não só a Joana, gente, o João também. Gente, hoje o desemprego é muito grande, formal. Então, a gente tem que se virar. Às vezes eu assisto uns vídeos no TikTok e pessoas que falam bem assim, larguei de ser CLT. Eu tenho uma mentalidade desde pequena, que eu sou filha de funcionária pública, eu tenho aquela mentalidade assim, no 5º dia útil, eu tenho que receber meu dinheiro. Mas eu estou tentando mudar essa mentalidade, por questão de qualidade de vida. E a economia solidária, essa questão de você conviver com o outro, ele te tira do automático. Ele te faz ser mais humano, porque você vê a necessidade do seu próximo de perto. Você começa a conviver com as pessoas, os problemas das pessoas. Porque quando a gente trabalha muito, a gente só assiste televisão. À noite, no computador, quando dá tempo. Então, a gente começa isso. E a gente começa a mudar o nosso mundo. Isso aqui, gente,
são os principais exemplos de empreendimentos e práticas de educação, de economia solidária no Brasil, que eu já falei. Cooperativa de trabalho e produção, associações, redes de consumo, aplicativos. Esse aplicativo é uma novidade. O resto das pessoas já sabem. É um exemplo lá em Diadema. O que acontece? Um grupo entrou o Uber, e agora vocês sabem que tem o Uber Moto, né? E os motoboys e aquela comunidade, eles começaram a perder espaço porque eles não têm a documentação para poder conseguir entrar dentro do aplicativo do Uber. Então, eles montaram uma cooperativa. E nessa cooperativa, eles trabalham dentro da comunidade, a comunidade gosta deles, porque a comunidade sabe que está trazendo renda e são pessoas conhecidas dele. Então, isso aqui é uma forma que está começando. E são esses aplicativos de entrega. Gente, eu estou indo muito rápido, porque eu tenho um TDAH e eu sou agoniada. Então assim, né? Quando começou, já falei, em 1980, o nosso marco no Brasil foi em 2023. Por quê? Porque formalizou, o governo percebeu que ele não dava conta sozinho, porque o terceiro setor veio para isso. O terceiro setor veio para poder ajudar o governo, porque o governo não dá conta de tudo. Então, o que ele fez? Ele criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, vocês estão vendo que a coisa já está ficando mais profissional, que a economia solidária está ganhando um espaço muito grande. Eu estava pesquisando, no Nordeste, gente, é enorme. Aqui em Brasília ainda está crescendo, mas ali na área da Ceilândia, a área mais sul de Brasília, é muito grande o número de associação. Planaltina também eu fiquei surpreendida. Aí vocês vão perguntar para mim na figura anterior, sabe o que é uma economia solidária? A feira de domingo. Sobradinho, a gente tem a Feira do Padre, que eu moro. Ali, os produtores, você compra direto do produtor, você está ajudando a sua comunidade, você sabe de onde vem o seu alimento, ele não é congelado. O meu esposo está aqui, o Márcio, ele odeia sair comigo, porque na feira ele fala que eu não vou comprar, eu vou falar mal da vida dos outros. Não é falar mal da vida dos outros, é porque eu não tenho tempo. E no dia de domingo, é o dia que eu vou para a feira e todo mundo se encontra. É onde a gente sabe das novidades da cidade. Isso também traz o quê? O vínculo da comunidade. Porque eu já morei em um local que as pessoas moravam um em cima do outro, ninguém dava bom dia, boa tarde. E nós precisamos disso. E na feira você encontra de tudo, gente. Tudo. Eu prefiro do que o mercado. Então, assim, quem pode apoiar? O governo, que hoje existe as políticas públicas, né? Que é através da Secretaria Nacional de Economia Solidária. A UNB, vou dar um exemplo de Brasília, mas tem várias universidades hoje, porque a universidade ela faz pesquisa, e elas têm incubadoras. Eu conheço da UNB e da Católica. Vocês levam um projeto e eles te ajudam a desenvolver esse projeto nas incubadoras. Nós temos as cooperativas, o Ecosol é uma cooperativa que ele ajuda aos catadores, né? Ele junta ali os catadores e eles recolhem, e além disso eles ajudam os catadores a administrar aquele dinheiro, porque ainda tem esse problema. Às vezes a gente sabe fazer, só que a gente precisa saber dividir. Eu vou deixar para a parte técnica, para o meu mestre dessa, que ele vai explicar mais essa parte técnica. Igual eu te falei, a minha parte é mais de tricotar mesmo, de falar. E quem organiza? São os movimentos, né? Vamos supor, aqui em Brasília tem a Feira Internacional do Artesanato. Sobradinho, quando é aniversário de Sobradinho, tem uma feira que leva vários artesãos. Gente, eu não sabia. Aí a gente descobre que lá tem produção de mel, a gente descobre a parte orgânica, que Sobradinho e Planaltina tem. Planaltina nem se fala, né? Essa parte de produção agrícola.
Tem as cooperativas. Aí você vai falar para mim assim, Paola, eu sou só da economia solidária se eu tiver uma cooperativa num grupo? Não, gente. Você é da cooperativa solidária quando você produz, você reduz os riscos, você leva dinheiro para a sua comunidade, você divulga a sua comunidade. Ali no sul da Bahia, tem o governo da Bahia, ele criou um centro, e nesse centro tem do sul da Bahia, aí tem a outra parte que é no São Francisco. Lá você não é a Maria, você é a Maria Bordadeira, entendeu? Você está levando um título para a sua região, para a sua comunidade. Lá você é rapper, né? Qual é o seu nome? Rick. Lá você não é o Rick, lá você é o rapper Rick. Isso traz o quê? Eu tinha um professor que ele falava bem assim, que quando a gente desenvolve um trabalho, a gente também desenvolve nossa dignidade, porque é a forma que as pessoas veem a gente. Então, além disso, você dá uma identidade para a sua comunidade e você ajuda outras pessoas que têm a vontade, mas não sabem aonde chegar nessa vontade. Ele também, se ele vender uma camiseta, um CD, que hoje não existe mais CD, né? Vender algo. A própria aula dele, ele divulgando a cultura, isso é economia solidária também, porque ele está ajudando a economia dele. 30? Vamos lá, gente. Então, aqui, ó, isso é um exemplo prático, né? Eu nem vou ler, porque o comércio é justo e o consumo, ele é consciente, tá? Você pode começar em grupo, a base é coletiva, você vai juntar pessoas. Você não precisa sair ali da sua vizinhança, seus vizinhos, seus colegas, sua comunidade da igreja, associações. Sobradinho tem uma associação muito grande, que é a Associação dos Diabéticos, das pessoas com diabetes. Só que lá hoje é a associação de todo mundo, que é de uma médica, que é da doutora Noêmia. Então, é a associação de todo mundo, tem o Centro do Idoso, aqui em Planaltina é bem forte. Então, quais são os pilares? Autogestão, e ele é democrático, sabe por quê? Você não tem um chefe que vai falar assim, hoje você vai fazer 10 peças, você faz no seu ritmo. A cooperação e o ajuda mútuo. Às vezes, você pode se juntar, gente, eu não consigo levar o meu alimento, mas eu posso me juntar com o meu vizinho de chácara, e pegar um grupo ali, e nós alugar um caminhão para levar para a feira aquele alimento, e a gente pode trocar informações. A sustentabilidade. Normalmente, a economia solidária, como são pequenos agricultores, o artesão também que compra o material da comunidade, no caso do agricultor, normalmente não tem agrotóxico, porque são pequenas quantidades e não grandes quantidades. E a valorização do trabalho, porque eu acho que o trabalho humano, por mais que a gente veja a questão dos robôs, tudo, o que acontece? Eu acho que o trabalho humano nunca vai ser substituído por um robô. A tecnologia, a inteligência artificial hoje, ela ajuda, mas nós precisamos disso. Gente, é muito lindo hoje você vê um artesanato. Ali atrás tem minha colega Alessandra, que ela está com um colete de fuxica, ela nem me escutou. Ela fez o colete dela. Alguém vai ter esse colete? As meninas ali, elas têm o artesanato delas, é único. Na escola onde eu trabalho, da educação especial, que é em Sobradinho, eu acho muito interessante que tem muitas mães atípicas. E, assim, a mãe atípica, o pai trabalha, mas a mãe não trabalha e também tem muitas mães solos. Elas fazem artesanato para poder complementar a renda. E elas levam para a escola, os outros pais compram e os professores compram também. E todos os anos eu compro. E cada coisinha que eu vou olhando, eu lembro da história daquela pessoa, eu lembro daquele aluno e daquele momento.
Sério, depois se você quiser a gente conversar, eu amo essa área. Estou à sua disposição. Como eu posso, com colaboração, o impossível se torna realidade. Eu sozinha consigo fazer alguma coisa? Não, eu tenho ideia. Mas eu preciso de pessoas que apoiem a minha ideia, acreditem na minha ideia e tenham a mesma ideia para a gente poder expandir. Então, eu acho bem interessante a comunidade, ela trabalhar. A comunidade valorizar o que tem dentro da sua cidade. E aqui é uma rede, gente. Essa rede aqui é na Bahia. Ela tem ajuda e incentivo do governo da Bahia. É uma rede solidária. As comunidades estavam muito pobres. E é no sul da Bahia, ali, Baixo Sul, né? Que pega Valença, Itabuna. O que acontece? Lá tem muito turismo. Só que o mercado lá, a economia lá é turismo. Então, tem que desenvolver. E quando nós viajamos, o que a gente compra? Artesanato, alimentos, mel, rapadura. Então, o governo começou a falar, não, a minha comunidade, a prefeitura não tem como colocar todo mundo. O comércio não tem como, local. Então, eles começaram a pegar a comunidade e eles levam essas feiras, na época do verão, eles levam essas feiras aonde está o turista. E é onde está o turista rico, não é o pobre não, tá? Eles levam para... Vocês sabem que tem cidades ali da Bahia que o valor é altíssimo para você alugar uma casa. E lá eles fazem esses eventos e levam essas feiras e essas artesãs. Isso é muito legal. E isso transforma a comunidade. Movimenta o comércio local. O que une? Produção coletiva, comércio justo, desenvolvimento local e a valorização das pessoas. Quando ele fala o comércio justo, é a venda e também, quando você vai comprar, se tem mais pessoas, um grupo de pessoas comprando, aquela matéria-prima, ela sai mais barata. Não é só uma pessoa. E ele traz novidade, o comércio traz novidade. Então, assim, gente, aqui é um resumo todo que eu vejo que é a economia solidária. O manejo da terra e da natureza, que a gente fala da questão da sustentabilidade hoje, que é importantíssimo a gente cuidar, que vem a reciclagem. O espaço construído. Esse espaço construído são terras compartilhadas. Você vê que não tem o trator. E quando ele não tem o trator, ele tem a energia solar. Ele é mais voltado para as comunidades cooperativas, que hoje o governo está montando. Brasília, eu não sei se tem, mas no Nordeste eu vi muito projeto desse. Quando você fala educação e cultura, você está falando, sabe o quê? Você está educando suas crianças e contando a sua história para aquelas crianças. Que a sua avó, e passando, né, a sua bisavó, a minha bisavó, dentro da cidade dela, na época, ela era uma das maiores bordadeiras de enxovais. Então, você vai passando. A saúde, bem-estar. Por quê? As pessoas, com o meio ambiente, você incentiva a andar de bicicleta, a diminuição do consumo de carros, né? E incentiva o governo também. A economia, as finanças, que hoje a gente vê, são as feiras, são a venda da sua matéria-prima. E hoje, como eu falei, a posse da terra, né, do governo comunitário, que essa ideia está começando. Existem muitas associações. Eu já vi isso no sul do Brasil. Pessoas compram uma terra grande e aquelas pessoas dividem. Aí, em cima, tem as casas e eles fazem horta. Tem a questão do gado também, dessa terra compartilhada. E eles vendem juntos. Então, eles lutam juntos. E, gente, no fim, não é sobre o que você sabe, é sobre o que você faz com o que você sabe, pelos outros. Se a gente está num mundo que a gente não pensa no outro, não vai para frente. A gente não caminha. E eu te falo uma coisa, a gente aprende muito mais com o outro do que ensina. E a gente está vendo hoje aqui,
a economia solidária, o artesanato, a confecção, a alimentação, serviços. Márcio, quanto tempo tem, amor? Quanto? Então, eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Quando eu entrei no ensino especial, eu fui com muito medo mesmo. Eu sempre trabalhei em escola regular, eu sempre fui alfabetizadora, e eu levei um susto muito grande. Só que eu vinha passando alguns problemas e eu falei, eu vou mudar. E eu fui para a educação especial. Quando eu cheguei na educação especial, o primeiro momento eu tive um susto, porque eu comecei a perceber o seguinte, eu não tenho problema. Porque eu comecei a ver visualmente cada criança, cada família. E eu tenho um aluno que marcou muito a minha vida. Hoje ele é um aluno paliativo, ele é um aluno que tem síndrome de William, e não sei se vocês sabem que tem a escoliose e aquela síndrome da corcunda de Notre Dame. E quanto mais a pessoa fica velha, mais o corpo vai diminuindo e vai comprimindo os órgãos. Aí tinha dia que eu lutava contra a depressão e falava, hoje eu não vou para a escola. Aí pegava atestado. E eu via a dificuldade dele. Ele tem falta de ar, tem um monte de coisa. E ele fazia questão todos os dias de ir para a escola. E eu pensava assim, gente, esse menino não sabe o dia de amanhã. Ele passava mal, chamava bombeiro, e ele não sabia o dia de amanhã. Só que ele tinha uma gratidão pela vida. Aí um dia, foi o Natal, foi o ano passado, e a gente achou que ele não ia chegar no final do ano, porque ele teve muita complicação. Eles têm muita pneumonia e água no pulmão. E eu falei bem assim para ele, qual é seu último sonho? E ele falou, para esse Natal, e ele falou para mim, meu sonho é que eu entre numa viatura da Polícia Militar. Aí eu comecei, liga para um, liga para outro, e precisava de um monte de coisa, eu conheci. Aí uma pessoa, um oficial lá de Sobradinho, falou, não, na hora que alguma patrulha estiver passando, você pega e coloca ele, a gente vai mandar lá na escola. Foi uns 3 meses depois, chegou lá a viatura. Cadê a professora Paola? Eu levei um susto. Era o BOP, gente. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Chegou BOP G-Top. Eu falei, agora eu estou lascada. Aí eu falei, o que é? Ele falou, não, é porque o tenente fulano de tal contou a história e eu tinha feito um vídeo. Gente, quando esse menino viu e entrou, ele chorava que ele não conseguia ficar em pé. E ele agradeceu para os PMs. Aí o PM, um homão do meu tamanho enorme, ele cheio de arma, né? Deixaram ele tirar foto em tudo. Aí o PM falou bem assim, o PM chorou, não foi só um. Ele falou assim, sabe, a gente quando chega nos lugares, a nossa recepção é muito ruim, mas eu estou entrando para a reserva agora, e essa é a minha recompensa de ser um policial. Ele é uma criança, né? Hoje ele tem 40 anos, mas a mentalidade de uma criança. Gente, a gratidão, isso foi em agosto. Até dezembro, todos os dias esse menino me agradecia. Então, assim, olha só que uma coisa tão pequena, desculpa, que a gente não dá valor, mudou a vida. A gente tirou foto e colocou no site da Polícia Militar. O Márcio e a Renata colocaram nos blogs, foi um sucesso. Então, assim, ele mudou, e ele falava bem assim, às vezes o bombeiro vai vir aqui também. Eu falava, também não, né? E tu também está querendo que eu peça favor demais na cidade. Eu vou vir todo dia. Gente, tinha dia que ele estava ruim. Aí, no final do ano, eu falei, eu vou conseguir que o bombeiro vá. Aí, fui lá no bombeiro, porque eu já trabalhei, fui voluntário e trabalhei na Guarda Mirim, que aqui em Planaltina tem, né? Aí, conversei com essa gente, não, nós vamos conseguir. Gente, o bombeiro foi. 1 minutinho só, o bombeiro foi. Pronto, ele falou, ano que vem, se eu não vier para a escola, eu estou feliz. Isso é via gratidão. O que é gratidão? Gente, é tão difícil você ver gratidão no mundo de hoje. Então, assim, meu tempo acabou, que eu falei demais, né? Falei para vocês que a gente ia fofocar. Quem tiver dúvidas, eu não estou com o Instagram agora. Esse é meu WhatsApp. Eu respondo com o maior carinho. Você pega para a gente depois conversar.
tá? E eu quero agradecer o tempo que vocês escutaram, espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse tempo, tá bom? Muito obrigada.